Você é uma daqueles grandes fãs do filme Logan? Então imagina um universo em que os supervilões venceram. Uma América do Norte árida num futuro completamente sem esperança. E como seria ver alguns dos nossos grandes heróis em situação de extrema vulnerabilidade? Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre Velho Logan, HQ escrita pelo Mark Millar e com arte do Steve McNiven. Bom, hoje a gente tá num clima meio chaverna, que eu tô meio doente. Então enquanto eu gravo esse vídeo, tô aqui tomando meu chá de gengibre com limão, pra ver se eu desentupo um pouco meu nariz, que a minha voz tá bem anasalada. Vamos ver se até o fim do vídeo eu consigo, sei lá, melhorar um pouco. Uma caneca quadrada é meio complicado, é meio difícil de beber nisso aqui. Não sei se eu bebo na quina. Não funcionou beber na quina. Bom, faz um tempo que a gente não fala sobre alguns quadrinhos mainstream, e eu achei legal poder trazer um da Marvel, principalmente esse do Logan, né, que traz uma história nova dentro desse personagem que é tão antológico dentro da Marvel. Existe muito mistério acerca desse personagem, né, então algumas HQs foram elucidando um pouco a história do Logan. Primeiro, eu lembro que veio o Wolverine Origem, que é uma HQ que meio que nasceu para tentar ser um clássico. Ela pretendia finalmente trazer várias respostas sobre o passado do Logan. Eu lembro que eu li quando eu era adolescente essa HQ, eu gostei bastante na época, né? Eu devia ter uns 14 anos, eu achei bem legal, bem interessante. Mas não é assim, relendo agora, tipo, não tem um grande roteiro, eu ainda vou fazer um programa sobre ela e sobre o Wolverine Origem 2. Mas ela não chega a ser tão complexa e como criou-se um hype muito grande em cima dessa história, em cima de finalmente falar-se sobre a origem do Wolverine, ela não foi tão... ela acabou decepcionando em alguns pontos. Tem o Arma X também, que fala sobre a origem dos poderes do Wolverine, né? Que é uma HQ bem clássica da Marvel, que mostra um pouco desse processo do Logan, sobre a história dele recebendo o esqueleto de adamantium e tudo mais, que aí já é bem mais interessante também. Bom, em meados de 2009, então, Mark Millar escreve essa distopia. Distopia é como se fosse a anti-utopia. Enquanto a utopia é esse lugar idealizado, a distopia é essa realidade dissociada em que se vive em condições de extrema opressão, né, de extrema violência e intolerância. Nessa distopia imaginada aqui pelo Mark Millar, os vilões venceram. Em uma noite, os vilões todos se uniram e conseguiram vencer todos os heróis. Todos os heróis caíram e o Logan sumiu para sempre e nunca mais foi visto. E aí essa história se passa meio que 50 anos depois dessa queda de todos os heróis. O Logan, então, agora, 50 anos depois, vive com a família e com os filhos em um lugar que parece ser uma fazenda no interior dos Estados Unidos. Na época, criou-se um hype muito grande nessa história, porque o Mark Millar ele fez meio que uma campanha um pouco ousada, né? Ele falou que o velho Logan viria a ser o Cavaleiro das Trevas do Wolverine. E isso é uma afirmação bem forte, assim, né? O Cavaleiro das Trevas é um dos grandes clássicos dos quadrinhos, né, da DC, do Batman, em que mostra um futuro alternativo também, com o Batman mais velho, só que no Cavaleiro das Trevas ele traz um contexto político muito forte, muito bem embasado, que torna essa HQ muito rica. Então aqui no Velho Logan, sim, ele tem muitas semelhanças com o Cavaleiro das Trevas, porque realmente é esse herói que é tão consagrado e conhecido por nós num futuro em que ele tá velho, né? No caso do Velho Logan ele tá aposentado já, né? No Cavaleiro das Trevas o Batman tá quase se aposentando. É um futuro desesperançoso, esquisito, em que os vilões meio que mandam, mas no Cavaleiro das Trevas o contexto sociopolítico é muito bem desenvolvido, né? Bem embasado. E isso não aparece tanto aqui, então, tipo, não tem a força que o Cavaleiro das Trevas tem. De qualquer forma, é uma HQ muito legal, assim, né? Ela faz muita referência aos Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Então, o personagem do Logan, ele lembra muito esse personagem do Clint Eastwood, que já foi um assassino, né? Um cara muito perigoso e mortal. E que faz muitos anos que não é violento, nem se mete em nenhum tipo de briga. Então é muito interessante ver esse personagem, né, que a gente conhece tão bem, que é o Wolverine, meio que fugindo das brigas, sendo humilhado em vários momentos, né? Então faz muita referência a essas situações dos Imperdoáveis. A trama da HQ ela é simples, né? Ela mostra o Wolverine vivendo com a família
E aí a fazenda deles, ela tá num território que é da família Hulk, né? O Hulk enlouqueceu e teve filhos com a mulher Hulk. E aí ele tem toda uma família lá que meio que cuida dessas terras. E eles vão pedir dinheiro, né? Tipo, eles cobram da família do Logan pra eles poderem permanecer ali, pra eles serem protegidos e tudo mais. Aí eles fazem uma cobrança que é bem acima e ameaçam a família dele. E ele começa a ter que ir atrás desse dinheiro, né? Ver um jeito de salvar a família. Nisso surge o Gavião Arqueiro, né? Depois, e faz uma oferta pro Logan pra ele dirigir pra ele. Ele precisa transportar uma carga e ele pede ajuda pro Logan pra transportar pelos Estados Unidos, e aí acaba virando meio que uma historinha de estrada, né? Meio que um road movie, né? Em que eles vão atravessar os Estados Unidos para tentar entregar essa encomenda. E é muito legal porque a gente vai vendo vários personagens, né? Vai percebendo o que aconteceu com vários personagens, como que cada vilão meio que se consolidou e eles criam um império dos vilões. Os Estados Unidos é dividido em áreas, né? Cada área para um vilão diferente. Então é muito interessante o que acontece, assim, tipo, é um futuro distópico muito bem construído, né, nesse ponto, e é muito instigante, dá vontade de ir descobrindo o que aconteceu com cada um, e entender também o que aconteceu com o Logan, pra ele abdicar de usar seus poderes, de defender a sua honra e os outros, né, de se isolar do resto do mundo e nunca mais enfrentar ninguém. É muito legal, assim, eu não vou dar spoiler aqui do que é, mas é realmente muito interessante, é uma história muito bem construída. Vamos agora ao nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas parado analisando uma arte incrível, e vai uma nota 9 de 10. A arte do Steve McNiven é incrível, é muito legal mesmo, e é muito da hora de analisar cada detalhe, ele coloca muitos detalhes na HQ, né? Eu sou um grande fã de faroeste, assim, então é muito bonito ver como ele constrói essa paisagem, né? Essa paisagem árida, desesperançosa desse universo distópico, e como ele vai colocando elementos de vários personagens, pistas do que aconteceu com cada um dos heróis e tudo mais ao longo dessa HQ. Assim, a arte é um ponto alto e é muito difícil não paralisar procurando as coisas que ele vai deixando ao longo das páginas. Próximo risco é o risco de contrato eterno. Risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história. E vai uma nota 9 de 10. Essa HQ ela nasceu como uma minissérie. O Velho Logan é uma minissérie. Nesse encadernado da Salvat tem a minissérie completa, que tem início, meio e fim. É muito boa, né? Só que depois eles continuaram com essa história, né? Surgiram vários outros arcos do Velho Logan. Primeiro eles tiraram, né, naquelas doideiras da Marvel, eles tiraram esse universo alternativo, esse Logan desse universo alternativo, levaram ele pro universo meio que oficial da Marvel, e aí ele meio que percebeu que ele tem uma segunda chance, então esse Velho Logan começou a agir dentro do universo da Marvel, né, e aí novas histórias surgiram. Então tem arcos que dizem que são muito legais, eu quero muito ler, eu não li ainda, tem vários, tem uns que são meio fillers assim, né, que não são tão empolgantes, que são mais pra justificar a saída dele pro outro universo e tudo mais, mas tem alguns que dizem que são muito legais, que são muito instigantes também. E na Marvel, então, sempre tem muitas HQs pra gente ler acerca de cada coisa. Então, realmente, eu acho que vai uma nota 9 de 10, porque tem vários arcos pra serem lidos de Velho Logan. Próximo risco, o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo. E vai uma nota 8 de 10. Essa HQ inspirou o filme Logan, né, que foi o último filme que o Hugh Jackman fez como Wolverine. E é um filmaço, assim, né? E aí a gente consegue enxergar várias referências. No filme Logan também são feitas várias referências ao gênero do faroeste. É inclusive um filme que é evidentemente muito conectado com o filme Os Brutos Também Amam, né? Também faz muitas analogias com esse filme, tem muitas rimas com esse filme. E todo esse universo meio que árido, esse universo desesperançoso, ele aparece muito no filme e com certeza ele teve muita inspiração nesse material do Velho Logan.
Eu quis ler essa HQ justamente porque eu gosto muito desse filme, né? Eu acho que ele é muito diferente, né, dos filmes de super-herói e traz uma carga dramática, uma carga densa muito interessante para esse personagem. Para além disso, esse universo que o Miller constrói é muito rico, dá vontade de escrever muita coisa, porque você vai vendo os personagens, né, o que aconteceu com eles. Tem uma hora que eles vão passar por um lugar que o Gavião Arqueiro chama de A Queda de Pym. E aí você vê que na verdade que é um túnel que passa pelo crânio do Hank Pym. Ele tá gigantesco, assim, né? Tipo, ele tava gigante, ele foi derrotado e ele caiu ali, né? Dizem que em algumas das histórias do velho Logan que vem depois mostra essa batalha em que o Hank Pym cai e tudo mais. Então é muito interessante. Tem um lugar onde tá o martelo do Thor, né, que tipo tá lá, tipo, caído. Você vê personagens que morreram, personagens que ainda resistem. É muito legal ver, tipo, o que aconteceu com cada um. É um universo muito instigante para serem escritas milhares de fanfics a respeito, assim. É muito rico o que é construído aqui e muito interessante, então vale muito a pena. Partindo para o risco de esmagamento, o risco da realidade representada aqui te esmagar, feito uma panqueca, vai uma nota 9 de 10. É uma HQ que tem traços esmagadores muito fortes. É realmente muito, muito, muito angustiante ver esse personagem que a gente gosta tanto, esse herói nosso, numa situação tão ruim, tão árida, tão densa. Você vê uma tristeza muito grande nos olhos do Logan o tempo inteiro. Uma desilusão muito grande nos olhos dele perante a própria realidade, perante os outros. Então é muito triste, assim, você vê ele sendo humilhado por personagens bem X, assim, por outras pessoas. É realmente muito frustrante. Porque é muito frustrante ver os nossos heróis caindo, né? Eles de alguma forma são uma metáfora pra gente pensar um mundo melhor, pra gente pensar em alternativas que a gente poderia ter, em como nós, nas nossas pequenas ações, poderíamos ser melhores. Então é realmente muito triste ver esse ser que de alguma forma representa algo pra nós, que nos traz alguma esperança, completamente desesperançoso, completamente desamparado e nessa situação super trágica. Então o esmagamento é certo nessa HQ. Eu acho que de alguma forma fala-se um pouco sobre a velhice também, sabe? Sobre a passagem do tempo e sobre como ideias, ideais e sonhos acabam ficando para trás com a passagem do tempo. Então é realmente uma HQ que traz essa visão um pouco mais pessimista para a passagem de tempo. É um esmagamento bem complicado. Próximo risco, o risco de explosão, o risco dessa HQ explodir a sua cabeça em milhares de pedacinhos incandescentes. Vai uma nota 10 de 10. Não tem como ser outra nota pra essa HQ. É realmente muito explosivo. O roteiro é muito bem encadeado e ele vai te instigando a seguir, a descobrir novas coisas e descobrir mais sobre os personagens. E aí tem muitos plot twists. E aí é realmente uma narrativa muito frenética que vai te consumindo e você vai descobrindo coisas novas sobre esses personagens e sobre outros personagens da Marvel. Então é muito legal, é muito bem construído esse universo e a narrativa é muito bem conduzida. Então é explosão na certa, a cada virada de página sua cabeça dá uma explodida nova, então 10 de 10. Vamos então ao nosso risco derradeiro, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler. E vai uma nota 8 de 10. É uma HQ que ela é densa, ela tem uma arte incrível e maravilhosa, mas é realmente angustiante de ler. Ela não é uma leitura agradável em muitos sentidos, né? Ela não é um rolê meio feel good, né? Ela realmente é melancólica, ela traz um peso muito grande, mas é muito interessante. Então, pra quem gosta desse tipo de universo, pra quem gosta de distopia, que gosta de ver universos alternativos em que as coisas dão errado pra caramba, vale muito a pena ler, porque é muito instigante, é muito legal ver os fins possíveis de cada um dos personagens. Então, recomendo muito a leitura de Velho Logan, tenho muita curiosidade de ler as outras séries, né? Porque ela nasceu dessa minissérie e depois virou uma revista mensal. Agora o Velho Logan é um título mensal da Marvel. Tenho muita curiosidade de acompanhar, de ver um pouco mais sobre essa história. Então recomendo porque vale muito a pena, principalmente se você curtiu o filme Logan. Quer ficar mais próximo da gente aqui do canal? Ter acesso a conteúdos exclusivos, adiantados e a nossa comunidade? Aqui na Marageek a gente tem um compromisso muito grande com contar histórias.
A gente quer trazer um pouquinho mais de representatividade para o mundo nerd e desconstruir e construir novos conceitos e novas ideias dentro dessa comunidade que infelizmente tem tantas coisas enraizadas. Com a nossa websérie Desaventureiros, a gente consegue fazer isso um pouquinho mais na prática, né? Trazendo um conteúdo audiovisual de fantasia medieval com personagens mais plurais e com algumas ideias mais diferentes sendo discutidas. Claro que isso não é barato e nem um pouco fácil. Por isso a gente está lançando esse Catarse, para que vocês possam ter a oportunidade de contribuir com a gente e garantir que a gente continue trazendo novas temporadas de Desaventureiros e de todos os nossos programas daqui do canal. Mesmo que você possa contribuir com um pouco, você já vai ter acesso à nossa comunidade e vai ajudar bastante a gente. E é claro que se não puder contribuir financeiramente, pode ajudar a gente a espalhar essa campanha e a trazer novos inscritos também para o canal. Isso com certeza ajuda bastante a gente. Então, muito obrigado a todos aqueles que já nos apoiam. E se você puder nos apoiar a partir de agora, muito obrigado também. Caso não possa, ajude a gente a divulgar essa campanha e os programas do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança e mande melhoras para mim, para o meu nariz finalmente desentupir. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.